Hoje, no meu jardim, eu fiquei meditando, olhando. Eu conheço esse jardim há muito tempo, desde que eu estou aqui, é claro, essa planta. E de repente, me aparece nessa planta uma flor assim, que me encantou, me surpreendeu, me mostrou a força da natureza tão potente, tão linda. Eu fiquei encantada. Eu achava que conhecia essa planta. E de repente ela me oferece flores tão fortes, tão magnificentes, tão reais, né? Tão fortes. E eu não sabia que ela tinha essa capacidade. Eu descobri isso essa manhã. Eu já vi dessa planta e já conheço essa planta há um tempão. E olha só a beleza disso. E então veio à minha cabeça uma coisa muito interessante. Essa planta está aqui já tem um tempo, quietinha. Ela não se preocupa muito. O que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu destino? Qual que é a minha missão? Ela simplesmente é uma planta linda. Dá uma olhada. Dentro do jardim. Compondo esse jardim. Sendo neste jardim. E nessa simplicidade de simplesmente ser aqui, ela de repente, pela própria natureza dela, oferece uma flor assim pra gente e embeleza todo o jardim. Se ela fosse humana, ela falaria talvez: uau, essa é a minha missão, eu vim para isso, eu vim trazer isso. Mas como as plantas são muito mais simples, ela não tem essa parte mental nossa, esse corpo mental explicando tudo, tentando dar um sentido a tudo. E essa manhã então eu fiquei pensando, meditando, sentindo, porque uma das minhas alunas me perguntou hoje: qual o sentido, né? Qual o sentido da vida? Estou tão sem sentido. Eu estou sem saber o que eu vim fazer, qual que é a minha missão. Eu quero saber qual é a minha missão na vida. Para se ter uma missão na vida, para se pensar numa missão na vida, é necessário a mente. Bom dia, gente. É necessário a mente. Por quê? A mente pensa no antes, no agora e no depois. Ela é dual, ela é linear. Então você sempre tem um objetivo, o porquê você faz as coisas. Cada movimento, ele é pensado e ele é analisado dentro de uma motivação de se conquistar algo depois. Ou uma motivação de um efeito, uma causa depois. Que em um certo nível da nossa consciência, isso é real, claro que é. Isso faz parte da linear, isso faz parte da terceira dimensão. No absoluto existe simplesmente o agora. Nesse agora, onde não existem informações ativadas pela consciência ou um observador, nesse caso o que a gente chama eu, tudo que existe é energia e espaço, é energia contida dentro de um espaço, Deus, né? O espaço, aquele que contém o todo, Deus, o Criador, onde toda a criação acontece, o espaço, preenchido de energia que nos une, que nos conecta, que dá luz a tudo, o amor. E ele não é separado de nada, nada é separado de nada, tudo dentro do espaço preenchido de energia é uma coisa só.
que vai se manifestar de formas diferentes através das informações ativadas pela consciência, pelo foco do observador. É o que a gente chama de matéria, materialização, manifestação. Observando por esse aspecto, só existe o espaço e energia, o agora, o aqui, o simplesmente essa informação, a informação ativada, vivenciada. E se o observador é igual um filme, se eu não estou gostando do filme, eu mudo de canal, eu mudo de informação, a informação que eu estou ativando com a minha consciência. Dentro dessa linha de existência, nesse nível de consciência, não existe um futuro, não existe um depois, existe o agora sendo vivenciado por você. E o mais interessante é que a gente não chega a observar que quando começamos a colocar a atenção em pensamentos como o que eu vim fazer aqui, qual que é a motivação da minha vida, qual que é a minha missão, que o que a gente sente na verdade quando começa a pensar essas coisas é um grande desconforto, um vazio, uma insegurança, um medo. Por quê? Porque a gente não tem uma resposta para uma tal pergunta. Essa pergunta, ela é baseada numa mentira de um depois. O que nos faz, então, vazios de resposta, e isso ativa medo, desconfiança, insegurança. Parece nobre o pensamento, qual a minha missão? Mas não é. Ele nos faz sair de simplesmente ser aqui, vivenciar o momento, interagir inteligentemente através de cada reação verdadeira do nosso ser, aqui, agora, enquanto fazendo, enquanto vivendo, enquanto vivenciando essa respiração. Então, para aqueles de nós que está ocupando a sua mente com perguntas como quais as minhas missões, qual a motivação da vida, para que eu estou aqui, o que eu tenho que alcançar, observa que esse tipo de reflexão te faz sofrer, maioria das vezes, a não ser que você acredite que você tem uma resposta para isso. Eu sei o que eu vim fazer aqui, eu vim vivenciar esse momento com você, exatamente como eu estou fazendo agora. E se depois for para sentar, então é isso que eu vim fazer no planeta, sentar aqui, ficar em pé aqui, falar aqui, sorrir aqui, aquilo que é. Vivenciar é a única resposta mais perto da verdade. E o questionamento em relação a missões, é tão legal refletir essas coisas. Eu tenho certeza que essa flor maravilhosa que nos encanta nesse momento, que está aqui maravilhosamente encantando esse jardim num dia lindo de sol depois de tanta chuva, ela não tem essa reflexão. E ela está fazendo a missão dela, embelezar esse jardim, olha que lindo. Gente, somos flores. Somos flores embelezando o jardim da vida. E esse questionamento nos faz sofrer. Então, o meu convite a você é realmente meditar, refletir. O que acontece com o seu corpo emocional? O que acontece com o seu corpo físico e mental quando você começa a questionar qual a minha missão? Você vai ver que o que acontece é um desconforto, não é um conforto, porque uma pergunta que não tem resposta vai desconfortar você. A pergunta pode ser observada e vista como a forma que eu me perco dentro de ideias, pensamentos, questionamentos vazios que me tiram de uma conexão direta com o meu ser aqui e agora, vivenciado através dessa única respiração que já foi, que é o que me conecta com a vida, com o espaço, energia, Deus, o amor.
Não acredita em mim. Observa. Quando a sua mente começa a te ocupar com ideias como: o que eu vim fazer aqui? Qual a minha missão? O que vai acontecer daqui a pouco? Todo o efeito emocional no corpo emocional, no corpo físico, no corpo mental, vão ser desagradáveis. E aí a gente acredita que a sensação desagradável tem a ver com eu não ter a resposta, mas não é não. É por eu estar fazendo a pergunta, não acredite em mim. Tira a atenção da pergunta, coloca a atenção nessa expiração profunda, suave, esvaziamento do pulmão, deixa o ar entrar, começa a olhar para esse ar entrando e saindo do meu pulmão, no agora, o único lugar em mim que não é programação nenhuma, e você vai viver um preenchimento que ideias de missões em vida nenhum vai poder te dar, vai conseguir te dar. Esse é meu convite. Quando você estiver ocupando a sua atenção através de ideias mentais como: qual a minha missão? O que eu vim fazer? O que eu vim fazer? Está tudo vazio. Observe que o que dá a sensação de vazio são as próprias perguntas, porque elas não têm resposta. Jesus já falava: a verdade liberta. Não acredite em mim. Olha. Tira a atenção dessas perguntas, coloca a sua atenção na flor do jardim, neste momento, na sua respiração, expirando suavemente, profundamente, no seu corpo, naquilo que te ancora no agora, simplesmente sendo aqui, vivendo aqui, vivenciando este agora, e você vai ver que todo o desconforto que você acreditava ter a ver com você não saber qual a sua missão, vai desaparecer. Então, gente, adorei dividir com vocês essa minha flor lindíssima. Minha é ótimo. Essa flor nesse jardim, ela não é minha. Com vocês. Eu estou assim encantada com tamanha força de vida, com tamanha beleza, assim de manhã. E eu desejo a vocês um bom dia de reflexão, sabendo que a nossa missão de vida é simplesmente ser, simplesmente viver. Eu poderia dizer, trazer o divino que somos nós para esse planeta através de sendo o divino em nós, neste corpo. Aqui eu vejo uma missão bonita para mim, essa é a minha. Tá bom, queridos? Um bom dia, boa reflexão para vocês.